Amém, irmãos? Então hoje a ideia é a gente continuar tendo as nossas aulas, sobre cuidando uns dos outros. Esse momento da edificação ele é mais voltado para o público aqui da igreja mesmo. Você que nos visita, que possa se sentir super à vontade para poder participar, aprender. E a gente vai continuar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre amizades espirituais. Todo mundo aqui gosta de ter amigos, não é verdade? Nós gostamos de ter amigos, gostamos de passar tempo com os nossos amigos, de conhecê-los, de saber o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de comer, como que eles devem se divertir. Temos até identificação com alguns, mais do que com os outros. E dentro dessas amizades, também existe a amizade espiritual. E é essa amizade que nós vamos aprender um pouco mais hoje. O que é uma amizade espiritual, afinal? A amizade espiritual é uma amizade que as pessoas elas partilham do mesmo propósito espiritual, com o objetivo de agradar a Deus. Que elas têm um desejo de poder agradar a Deus, de ter a palavra, a Bíblia, como uma forma soberana na sua vida. São pessoas que buscam a verdade em Deus e não a verdade em si mesmo. São pessoas que se portam com a questão espiritual, com as questões do seu próprio coração, que querem falar do coração e que também estão dispostas a ouvir o coração do outro. Falam sobre dores e alegrias, compartilham momentos que vivem, dia após dia, durante o seu cotidiano, situações que acontecem nas vidas. São pessoas que também buscam sonhar juntas em alguma questão da vida e que cuidam um do outro, através de diversão, de tantas outras coisas que nós temos. Essas são os objetivos, da amizade espiritual que nós devemos ter uns com os outros, dentro da igreja também. E quais são as características de uma amizade espiritual? Uma das principais características para nós cristãos, dentro dessa amizade espiritual, é conhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Afinal de contas, quem nós somos em Cristo Jesus? Qual é o nosso valor para Cristo? Nós precisamos ter certeza e convicção de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos santos, separados, de todo o resto, os demais. Nós precisamos ter a certeza que na identidade espiritual que nós temos em Cristo Jesus, nós também somos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas dívidas. A gente precisa ter a certeza de que nós somos justificados em Jesus. E também ter a certeza que nós somos cidadãos dos céus. Existem várias outras características que a Bíblia define, da nossa identidade em Cristo Jesus. Você que nos visita hoje pode procurar o amigo que te trouxe, ele vai falar um pouco mais. Mas a gente tem uma identificação e uma mudança que aconteceu através do nosso batismo. Hoje nós somos novas pessoas em Jesus. E para ter uma amizade forte, firme, que vai ser algo que vai edificar, e mudar totalmente as nossas vidas, é preciso que isso seja muito claro dentro dos nossos corações. A gente também precisa ter o senso da convicção que nós pertencemos a um corpo. Ou seja, a partir dessa amizade espiritual, você precisa ter esse senso de família. E nada mais do que a igreja para ter essa sensação de pertencer a um grupo, de pertencer a uma família, de pertencer ao grupo de Deus e à família de Deus. A forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, a forma como a gente influencia os nossos amigos, os nossos filhos, tudo isso deve ser envolvido dentro das nossas amizades espirituais. A gente precisa falar sobre essas coisas nas nossas amizades espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, vamos ler juntos, 1 Coríntios 12, 12, do 12 até o 13,
fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. É isso que a Bíblia tem nos ensinado aqui, né? A forma como a gente deve viver e pertencer a essa unidade do corpo. Fala que mesmo nós sendo muitos, nós formamos esse corpo, né? Através do batismo. Essa união e essa edificação, ela pertence a toda a igreja, a todo o reino. Sabe, através dessas convicções, nós precisamos aprender que o foco não vai ser mais eu, o João, as minhas necessidades, as coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu preciso mudar, mas eu preciso ter um olhar cada vez mais global para os meus amigos, para que juntos nós vamos crescer em Cristo Jesus, né? Ter o foco no amigo, ter o foco no próximo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que a gente nunca caia no engano, né, de acreditar que a gente pode ser autossuficiente e andar sozinho com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Dentro da amizade cristã, a gente precisa sim ter abertura, ser flexível, ser uma pessoa que vai dar oportunidade para que a outra pessoa conheça a nossa intimidade, entre dentro do nosso caráter, né, fale coisas que às vezes a gente não quer ouvir, para que essa amizade seja construída dentro do corpo, né? Cada um de nós aqui temos dificuldades diferentes e precisamos ser ajudados em questões diferentes. Tem pessoas que sabem lidar melhor com as questões do casamento, outras pessoas, né, conseguem ensinar seus filhos de acordo com a palavra, de uma forma mais incisiva, de uma forma com que os filhos os respeitem, né, e queiram cada vez mais pertencer, né, ao corpo e a ter essas mudanças. Hoje foi muito legal, vindo para cá, né, para a igreja, dentro do carro, a minha filha fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: pai, quando eu crescer, eu vou ser uma líder de igreja em casa também? Eu falei: se você quiser, né, filha, sem nenhum tipo de problema. Ela falou: não, porque eu acho que eu vou querer ser sim uma líder de igreja em casa. Eu falei: muito bom, né, mas primeiro você vai precisar ser uma cristã, né, se batizar, conhecer a Deus. Ela falou: mas o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso ler a Bíblia? Sim, filha, você precisa ler a Bíblia. Então, eu já estou no capítulo 25 de Gênesis, ela falou para mim. Legal, filha, parabéns, né? Mas provavelmente a partir ali dos seus 13 anos, você vai começar a estudar com mais profundidade a Bíblia e aí ter essa oportunidade de se tornar uma cristã. Isso me encheu de alegria, porque eu vi que ela realmente gosta de participar do corpo. Ela faz toda a diferença lá nos encontros, na igreja em casa, participa das nossas reuniões com os diáconos, está super envolvida com as questões da igreja, já desde pequena. E é isso que nós devemos fazer, né, nas nossas vidas, se envolver cada vez mais dentro do corpo, saber onde nós podemos construir melhor os nossos relacionamentos. Sabe, existem algumas práticas que nos ajudam a construir melhor essas amizades cristãs. A primeira delas é participar regularmente dos cultos e dos eventos da igreja. Olha, se você realmente quer fortalecer a sua amizade cristã, você precisa estar junto, né? Nós estamos vivendo um período agora da sociedade que muita coisa é online, né? Reuniões online, e o mundo tem se tornado cada vez mais conectado, né? Através das novas tecnologias. Mas não há nada melhor do que a gente estar presente, né, de corpo e alma ali do lado dos nossos amigos, vendo onde ele frequenta, o que ele faz, como que é a atitude dele, aquele olho no olho que só a amizade cristã, quem aqui já passou por isso e passa, né, diariamente, sabe que é diferente. Nós precisamos participar dos cultos com regularidade. E a Bíblia nos ensina isso em Hebreus, capítulo 10, lá no versículo 24. Olha que interessante. Hebreus 10, 24.
Fala assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Para participar do culto e da igreja, nós precisamos levar essa escritura ao pé da letra. Né? Querer participar das boas obras, incentivar o outro naquilo que o outro às vezes faz de melhor e se destaca. Né? Às vezes algum irmão tem um comentário interessante, tirou com profundidade alguma escritura que causou um impacto na sua vida. Ele está te incentivando, né, a ser um cristão melhor, a poder ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Então a gente deve, enfim, participar de tudo que a igreja, né, tem de atividade. É muito importante isso. Número 2 fala, juntar-se a uma igreja em casa, né? E isso é muito importante. A minha igreja de casa, a gente já está há um bom tempo juntos. A gente começou esse ano lendo o livro de Filipenses. A gente leu um capítulo desse livro por semana. A gente terminou, né, esses encontros na semana retrasada e começamos essa semana a estudar um pouquinho de Eclesiastes também. E foi muito legal. A gente esteve lá na casa do Júnior e da Renata. O Júnior, né, tem querido voltar ao convívio, tem um coração super sedento a Deus. E foi muito especial a gente estar lá, unidos, como igreja em casa, estudando, né, estudando agora o livro de Eclesiastes. Foi muito legal a gente falar sobre que na vida há tempo para tudo. E cada um participou um pouco, né, desse estudo e foi muito legal. Então a igreja em casa, ela serve para isso, né, para a gente criar mais laços de relacionamento, ter amizades profundas, ter encontros divertidos também. Né? Como eu falei, a gente leu Filipenses, mas cada igreja em casa tem a sua particularidade. Né? Tem a sua necessidade ali, que pode ler um livro juntos, ler a Bíblia toda, estudar um assunto, talvez estudar um personagem da Bíblia juntos. E aí você vai mergulhando nas Escrituras e conhecendo mais o valor e o impacto que ela tem para as nossas vidas. Né? Nós também temos como oportunidade se envolver em atividades de voluntariado na igreja. Se você perguntar no seu próprio bairro, na sua comunidade, você vai encontrar uma necessidade. Ano passado a gente tinha um grupo lá na nossa igreja em casa, que a gente atendia de senhores idosos. E com a frequência, né, a gente ia lá, talvez uma vez a cada 2 meses. Né, todo o grupo ia, a gente passava tempo com essas pessoas. Era super interessante. Teve a restrição da pandemia, que, né, por serem idosos, o local que a gente frequentava passou por algumas mudanças. Mas, enfim, a gente tem várias outras atividades que a gente pode fazer como igreja. Né, ou dentro da própria igreja, né, áreas para servir. A gente tem o nosso ministério aí de mídia, que a gente pode servir como voluntários, dando o nosso coração. Tem a nova geração também, que passou, né, por uma reestruturação recentemente, e precisa de pessoas novas para poder estar servindo, cuidando dos nossos filhos, ensinando, né, os nossos filhos o caminho correto. Nós temos o Ministério de Jovens dentro da igreja, que também tem crescido, se desenvolvido, que você pode servir, né, com a sua experiência, com o seu coração. Nós temos o Ministério também da Limpeza. É muito gostoso chegar aqui e ter um ambiente limpo, agradável, né? Todo mundo gosta, mas existem pessoas que fazem isso. Ano passado também a igreja teve vários teatros, né, que aconteceram aqui. Também pode ser um ministério que você se envolva mais. Tem o coral aqui em cima também. Enfim, tem vários ministérios, né, a benevolência, que a gente pode se envolver mais e participar do crescimento do corpo de Cristo. E isso é muito importante para a nossa vida e faz diferença para a igreja. A igreja se torna cada vez, né, uma igreja mais animada e participativa em todas as questões. Uma outra coisa que nós podemos também fazer, um quarto ponto com os nossos amigos, é a gente procurar oportunidades para orar com outras pessoas dentro da igreja. Você tem um tempo de oração. Você está ali orando, né, por um propósito na sua vida, que realmente você está lutando e às vezes você não consegue vencer. Chame alguém para orar com você. Isso vai ser muito especial e vai fazer uma grande diferença. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, Tessalonicenses 5, 17, fala assim: orem continuamente.
Ou seja, não basta só aquela oração matinal, que muitas vezes a gente pode fazer, ou a oração, né, na hora que você vai dormir. A gente tem vários momentos do dia que a gente pode orar, através de uma ligação, né? Alguém, de repente, te ligou aflito com uma situação da sua vida. Nós podemos orar ali por ligação com esse amigo, né? Querer fazer com que ele chegue mais perto de Deus. E sem dúvida Deus vai trabalhar em cima dessa oração e vai fazer com que esse amigo se fortaleça naquilo que ele precisa. A oração, ela tem um poder de cura nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar e ter isso como uma convicção dentro dos nossos corações. Uma outra coisa, um quinto ponto, para terminar aqui, que eu quero muito encorajar também a igreja, é a gente organizar encontros, né, em ambientes fora da igreja. Isso é muito legal, né? Pode ser um jantar, inclusive eu vou me candidatar aqui, quem quiser me convidar, né? Tem uma agenda livre aí, sábados à noite, eu, minha esposa e minha filha. A gente não é de comer muito, então a gente não dá muito trabalho, tá? Mas a gente gosta de sobremesa, tá? Então, se tiver uma sobremesa assim, a gente fica mais feliz ainda. Então, a gente pode organizar, né, jantares, convidar os nossos amigos para passear, né? Alguns aqui gostam de praia, gostam de outros tipos de ambiente, né? A gente conhecer restaurantes diferentes, ir a museus, teatros, enfim, atividades que vai fazer com que o outro se sinta melhor. A gente precisa conhecer os nossos amigos e saber o que eles gostam de fazer. Isso é muito importante. Hoje em dia, poucas pessoas se preocupam muito com a outra, né? Às vezes você vai conversar com alguém, você fala da sua vida, a pessoa fala da dela, mas não há, né, um interesse real pelo que a pessoa está falando ali, né? O diálogo, ele não flui com uma constância, onde a gente vai de fato conhecer mais profundamente o outro. E às vezes esse tipo de ambiente fora da igreja a gente consegue até ser mais aberto, ser mais sincero, né? A gente poder descontrair, ter o nosso coração de uma maneira mais flexível. Isso precisa acontecer cada vez mais, né? Eu lembro que quando eu era solteiro, todo sábado eu tinha uma saída. E eu convidava uma irmã para poder conversar, a gente se conhecia, trocava cartões, trocava experiências. Foi uma época muito legal, como solteiro, aprender um pouco mais, né, da vida de outra pessoa. Como casados, nós temos várias oportunidades para isso também, e a gente precisa usar desse tempo aqui para a gente crescer nesses encontros fora da igreja. Isso vai fortalecer a nossa fé, fortalecer as nossas convicções e nos dar muito mais ânimo, né, para a gente poder participar de uma forma constante na vida um do outro. Amém? Então, o que a gente vai ter agora é a separação, né, por grupos. Eu queria que a gente continuasse separando por igreja em casa, né? Se ficar muito grande o grupo, é bom separar homens e mulheres. E aí a gente vai responder algumas perguntas em cima do que eu falei aqui, do texto bíblico também e da aula, né? Então a primeira pergunta é: como você descreveria o seu cuidado com o outro? Né? Tem havido crescimento nessa área? Então essa é a primeira pergunta que nós devemos responder nos nossos grupos. A segunda é: o que você gostaria que o outro pudesse cuidar e acompanhar na sua vida? Qual é aquela área que você acha que alguém precisa sempre te lembrar, né, do que você deve fazer, como você deve, né, lidar? Eu recentemente participei de um grupo de finanças dentro da igreja, foi muito edificante para mim, né? Participei das aulas, aprendi bastante, tenho estudado sobre o tema, mas já parei de ler por talvez um mês aí, não toquei muito nesse tema. Talvez seja o momento de eu procurar o meu amigo e falar: poxa, me ajuda a ser um cara controlado nessa área também e acompanhar essa situação na minha vida. Enfim, cada um de nós aqui temos coisas, né, que precisamos de acompanhamento na nossa vida espiritual. E a terceira pergunta é: das práticas citadas, quais estão funcionando e quais podem melhorar na nossa vida? Né, de tudo que eu falei aqui, de tudo que, né, a Bíblia nos ensina, o que pode de fato melhorar e o que está funcionando, né? Às vezes você compartilhar aquilo que está funcionando vai encorajar muito o outro, né, que possa fazer a mesma coisa na sua igreja em casa, no seu relacionamento de discipulado e nas suas amizades espirituais. Então quero chamar todos a fazer essa divisão agora, a gente possa se reunir por grupo e aí a gente já volta aí com uma canção.